Ok, vou parar de enrolar, né? Já que minhas provas acabaram, vou voltar a fazer vídeos normalmente. Então vamos analisar aqui o episódio 14 de Universo Resistência. Andahol foi levada por um primata gigante para algum lugar da ilha, sem ninguém nem saber o que houve, mas sabiam que Anne precisava de ajuda, então ninguém iria desistir até encontrar a Anne. Desse modo, separaram equipes de 3. Jack, Todd e mais alguns funcionários iriam para o leste da ilha. A outra parte dos funcionários, mais alguns nativos iriam para o oeste da ilha, enquanto Butcher, John e o resto dos nativos iriam para o norte. Sendo que cada equipe vinha acompanhada com um sinalizador, caso alguma das equipes encontre a Anne. Pô, da hora, velho. Mano, mais pra frente vocês vão ver. Cara, infelizmente eu já tinha visto o episódio antes. Como assim, infelizmente? Então, normalmente, eu não vejo os episódios de Universo Existência sem fazer uma react, né? Sabe, ser tipo, fazer umas expressões bem de surpresa, né? Mas esse episódio, cara, não continha minha ansiedade. Sácio para o alto, alertando as outras equipes que Anne foi encontrada, e voltariam para o sul, onde estavam o resto da CIV. Partindo a separação, cada um foi para um lado para quem conseguisse encontrar a Anne. Ao leste, o Jack estava preocupado em encontrar a Anne, já que os dois eram bem próximos. Ele se preocupava demais em vê-la machucada, mas Todd amenizou seu desespero, dizendo que ela está bem e que iriam procurá-la. E quem sabe, quando a encontrarem, ele possa dizer seus sentimentos a ela. E no meio da caminhada, eles se deparam com uma manada de estegossauros, que quase os atacaram por estar defendendo seus territórios. Sabendo que não dava para passar pelos estegossauros, eles deram a volta por eles. Só para se depararam com um ceratossauro que estava caçando os estegossauros. Caralho, Rei Cerato, mano, é o Rei Cerato, ó. Aqui o Rei Cerato aqui, ó. Ó, o Rei Cerato fez uma participação VIP no Universo Existência aí, galera. Mais um motivo para vocês se inscreverem aí, né, no canal do Felipe e ainda assistir o Universo Existência. Bora lá. Foi interrompido pelos humanos e pensou que eles seriam um lanchinho rápido, gerando um caos frenético. Os estegossauros começaram a brigar com o ceratossauro. Alguns funcionários eram devorados e esmagados e arteando tiros para todo lado. Mas do meio das árvores o ceratossauro é acompanhado e engolido vivo por um lagarto gigante. Esse lagarto gigante era um monstro de gorila. Provavelmente já estava vivendo ali já tem muito tempo, onde os funcionários restantes fogem correndo para se proteger e se acalmando. Todd se surpreende, tipo, o monstro de gorila estava nessa ilha durante todos esses anos. Ele não tinha desaparecido. A teoria dele ter sido morto no mar por obra. Mas não, ele estava vivo e morando nessa ilha durante anos. E parando ora a pensar, se o monstro de gorila estava vivendo por aqui, o que mais está vivendo nessa ilha? Voltando pro Cara, mano, já sei, mano. Cara, ô Felipe, mano, você poderia, tipo, voltar a gravar com sua voz, que eu acho muito melhor você gravando com sua voz normal. Bem, a não ser que você ainda tá com aquela zixira na garganta, né? E tem que continuar com a voz de ar, mas eu sinto saudade dos primeiros episódios que tu gravava com sua voz. Sabe, tu tem tipo, sabe, um dom, sabe, pra, pra o YouTube, sabe? Na minha opinião, cara. Ser dublando já é muito bom, cara. Na minha opinião, cara. ele ainda não estava acreditando que João teve a audácia de se casar com sua. Pô, olha, papo reto, Butch. Olha, irmã tem que ser assim, dividir pra todo mundo, cara. Tá ligado? Se tu tem irmã, tem que poupar jogo pro coleguinha, velho. Tem que dar pro coleguinha, tem que dividir pro coleguinha, tá ligado? O coleguinha precisa, né? Sabe, se o coleguinha tá precisando perder a virgindade, custa dividir a irmã? Custa. Irmã, enquanto ele estava fora, e João não entendia o motivo da raiva, porque foi a Cynthia quem pediu o casamento, e isso piorou a situação. Cher não se sentia muito satisfeito em ver um amigo que era inconfiável virar seu cunhado. Ele ficou provocando o João por um momento, até que ele acidentalmente, mas bem que poderia ser de propósito. Ele empurra o João só de raiva e faz ele cair no fosso e a João sobrevive. Caralho, foi de raiva, mano. Imagina se o moleque tá de ódio, velho. É foda, velho. Só de raiva já mandou o moleque pro formigueiro. Imagine se fosse por algum motivo, mano. Tipo, sei lá, motivo pessoal. Caralho. Isso daí, empurrar direto pro formigueiro, foi só brincadeira. Então imagine se fosse pessoal, cara. Caralho. Virou a queda, mas com um braço O que é o bullying perto disso, hein? quebrado, temendo ter a Pô, quebrou o braço. Ok, eu sei de todo episódio, mas só tô tentando dar, tipo,
Surprise. Mas pra vocês, né? Que digamos, eu sou assim mesmo, né? Nas reacts. Mas só que dessa vez não deu pra conter minha curiosidade ao ver os episódios, né? Do Universo Resistência, né? Que sempre guardo minha curiosidade, mas só que não deu. Mentalmente matado seu amigo. Ele pede para que um dos nativos de seu grupo descer lá embaixo e salvar o João. E quando aquele nativo estava descendo o penhasco, uma garra enorme sai de um buraco na parede do fosso e puxa aquele nativo lá dentro, com seus gritos agoniantes e dor e desespero ecoando pelo fosso. Só posso descrever como a cena foi desse jeito. Com os gritos do soldado, atraíram mais insetos gigantes para o fosso. Caralho, um piolhão. O João tava com o braço quebrado, sem meios de se defender, em risco severo de ser devorado de forma dolorosa pelos insetos. Enquanto isso, na parte de cima do fosso, os nativos restantes atiravam com suas flechas nos insetos, os impedindo de chegar até o João, enquanto Butcher tacava pedras para afugentá-los. Aquilo foi o maior desespero da vida de João. Quando em um momento o Butcher ficou sem pedras, as flechas dos nativos acabaram, e o braço quebrado do João começou a sangrar. Os insetos começaram a surgir em massa, tudo parecia perdido para o João. Mas do nada, alguns insetos maiores começaram a explodir do nada, e os menores começaram a recuar. Quando do céu desceu um homem, usando uma armadura azul super tecnológica igual ao Homem de Ferro. Ele estava adorando nos insetos e expulsando eles para ajudar o João dentro do fosso. E quando os insetos recuaram, com seus propulsores a jato das botas, ele tirou o João de dentro do fosso. Enquanto colocavam o osso do braço de João no lugar, Butcher apresentou o Les ao Trad, vulgarmente conhecido como Máquina Azul. Ele comentou que anos atrás, quando Butcher foi parar na Ilha da Caveira, o Trad foi a figura misteriosa que o tirou do mar e o levou para a ilha em segurança e se apresentou devidamente ao Butcher. E agora se apresentava devidamente ao João. Trad é um alienígena, mais especificadamente um Hoxie, uma raça alienígena que usam armaduras super tecnológicas, como soldados em uma tropa policial intergaláctica. Trad contou que ele e a sua tripulação iriam pousar na Terra durante a Segunda Guerra Mundial para um contato com o resto da galáxia. Mas Caramba, velho. Muito foda. Muito foda. Muito foda. Muito foda. Só de hoje, muito foda. a Alemanha lançou mísseis soviéticos em sua nave, a derrubando da atmosfera da Terra. Trad só sobreviveu porque foi colocado numa cápsula de fuga da nave, que o ejetou antes de ser atingida, e veio parar na Terra, tendo que ser obrigado a ver sua nave todos dentro dela explodir sendo mortos, indicando que aquele planeta era inapropriado para contato extraterrestre e nunca mais enviar outras raças de alienígenas para aquele planeta depois disso. Mas isso é papinho para outra série. O importante é lembrar que Trad viveu na... Ok, sim, teremos uma série focada nos heróis do universo Existência. Vamos gozar! Terra durante todos estes anos. Ele observava a viva distância. E quando Butcher caiu em alto mar, ele decidiu salvar e levá-lo para a Ilha da Caveira, onde ele conhecia os nativos e sabia que eles poderiam salvar sua vida. O que era mais fascinante ainda era que John estava maravilhado com a ideia de que existe vida fora da Terra e que Trad era, possivelmente, um aliado em potencial, porque durante 5 anos gerou uma amizade com Butcher, ao ponto de dizer que Butcher confia mais no Trad do que no John. Acho que para perceber que esse episódio é o ponto mais baixo em que o John poderia chegar dentro da lore. Enquanto isso, Feralcon levou Anne para o topo das montanhas, para sua caverna de hibernação, onde a deixou lá. Anne pensou que ele a tinha levado para devorá-la inteira, mas não foi isso que ele fez. Ele a deixou lá e não fez nada, confundindo Anne, mas não a deixando sair. Anne deveria ficar lá. Ele a arrancou uma macieira só para lhe dar algo para comer, mas para que ela não saísse daquela caverna. E, na verdade, isso não fazia sentido para ela, mas parecia que Feralcon a estava protegendo de alguma coisa. Enquanto isso, do outro lado da ilha, as equipes divididas continuaram procurando pela Polian, mas nada. Quanto mais eles se aprofundavam na ilha, menos dela encontravam. Mas por um lado, eles encontraram coisas cada vez mais peculiares dentro da ilha. Aos olhos de John, elas eram peculiares. A ilha era um ponto absoluto no tempo pré-histórico. Criaturas que antes estavam extintas ainda vivem naquela ilha. Dinossauros, mamíferos pré-históricos e, surpreendentemente, alguns kaijus também viviam na ilha, indicando... Curiosidade sobre esse caju. Então, sabe o nome desse do bichão aqui? O nome dele é Coleopterus, um caju besouro. E por enquanto, só isso. Né? Por enquanto, só isso. Né? Ele não tem nada de especial até agora. Até agora. Tá, né? Então talvez ele apareça mais no futuro. Macaco! Olha o macaco! Macaco! Surpreendentemente, os kaijus também viviam na ilha, indicando que a Ilha da Caveira nada mais era do que um grande ponto de encontro para criaturas de todos os tipos. Era o único lugar na Terra onde os humanos modernos ainda não haviam tocado. Em um certo ponto, quase no centro da ilha, os funcionários e nativos restantes entraram em uma rede de cavernas conectadas. Era um grande labirinto por dentro, mas todos levavam ao mesmo lugar. A fonte da juventude eterna, uma cachoeira sem fim, que brilhava em um azul claro deslumbrante. Dizia-se que todos que não apenas bebessem dela, mas também tocassem ou entrassem em contato com essa água, viveriam para sempre com a mesma idade física que tinham assim que entrassem em contato com a água. Era como se a água entrasse no DNA da pessoa e paralisasse as células envelhecidas do corpo, e a pessoa nunca mais envelheceria, permanecendo com a mesma idade física para sempre. É claro que ainda poderiam morrer por causas naturais, como doenças e asmas, mas não envelheceriam mais. Com isso, viveriam jovens para sempre ou até o momento de sua morte. Carai. Mas outra coisa que eu posso tentar adaptar no Gigaverso, né? Que digamos, né, pra quem não sabe, o Gigaverso, resumindo, vai ser um puta pega-pega de kaiju.
Como assim, né? Eu vou pegar kaijus de várias fanmades de Godzilla, de amigos meus, inclusive o Universo Existência, né? Óbvio, né? Que eu não ia deixar essa obra-prima de lado. Que teremos, bem, homenagens, referências, inclusive referências, né, ao Gigaverso antigo, né? Que para quem não sabe, né? Que digamos lá no início do canal, eu tinha feito essa série, que era o Gigaverso, né? Mas eu vou fazer um remake, né? Porque, cara, tá muito ruim, cara. Antes eu ia, tipo, fazer, sabe, uma continuação, mas, tipo, não dá. Simplesmente não dá. O bagulho é tão tosco que não dá, sabe? Então, né, vai, vai ter remake, né? Eu vou tentar refazer, né, de uma forma menos cagada. Inclusive, inclusive, primeiro episódio, né? A primeira parte, né? Que teremos capítulo 1, né? Será, né? Godzilla vs Kong Kaiju Wake Up, né? E para fechar, né? O capítulo 1, teremos Godzilla x Kong Kaiju Unit, né? Para depois ir os próximos capítulos. Matura. Isso era garantido. E não vou simplesmente mentir e dizer que esta fonte da juventude é apenas um dispositivo que inventei para evitar matar meus personagens humanos. Porque sim, é para isso que ela serve. Não só isso, mas também a torna única. Como se a Ilha da Caveira fosse cobiçada por causa desta fonte e a natureza selvagem da ilha fosse, na verdade, obstáculos e desafios apenas para chegar a esta fonte. No momento em que todos os humanos acidentalmente caíram nesta fonte, como John, Cynthia, Bookshare, Jet Driskov, todos e alguns nativos, instantaneamente todos se tornaram imortais e perceberam que estavam todos lá, exceto Anne, que ainda estava desaparecida. E em vez dela, eles tinham Carl Daniel, que os havia seguido contra a vontade de Bookshare e filmado tudo que podia. Mas a água da fonte da juventude estragou as filmagens de sua câmera portátil e ele nunca as recuperou. Muito bem, mas enquanto todos estavam Cara, resumindo, o cara, ele continua na merda, né? Porra, é mó paia. acampados na juventude, estragou as filmagens de sua câmera, estava desaparecida. E em vez dela, eles tinham Carl Daniel. Caramba, o personagem que mais se fode nessa porra. O cara literalmente tenta fazer um filme na boaça, toma no cu. E quando vai tentar se dar bem na vida, toma no cu de novo. Pois é, velho. Eu entendo, cara. Eu sei sua situação. Deprê. Que os havia seguido contra a vontade de Butcher e filmado tudo que podia. Mas a água da fonte da juventude estragou as filmagens de sua câmera portátil e ele nunca as recuperou. Maldita água da juventude. Muito bem. Mas enquanto todos estavam acampados nas cachoeiras da fonte da juventude, eles conversaram com os nativos, que lhes contaram a história da ilha. Há muitos anos, a tribo da aldeia vivia longe, numa terra boa, uma terra que respeitavam e onde viviam felizes. Mas um dia, essa paz mudou. Quando chegou a época da colonização, os humanos não se importaram em respeitar a cultura e a humanização da raça. Chegaram, levando tudo, matando a todos e escravizando quem pudessem. Eram tempos sombrios para a tribo, mas a tribo tinha um guerreiro poderoso com eles. Um guerreiro tão forte. Sim, mais uma vez, confirmo, teremos uma lore dos super-heróis. Poderoso, cujos poderes eram comparados a um deus da morte. Este guerreiro ajudou a tribo em seus momentos difíceis, dando conforto e proteção à tribo. Mas, assim como a própria tribo, este guerreiro também foi caçado pelos colonizadores e, por causa disso, colocou toda a tribo em risco. Para protegê-los, ele os enviou para esta ilha, onde prometeu segurança, longe dos colonizadores, de suas terras e longe da escravização do povo. O guerreiro teve que abdicar da tribo para mantê-la segura, e Lara partiu para enfrentar os colonizadores, mas ele nunca mais retornou depois disso. O povo estava seguro, mas às custas de seu único protetor. Algum tempo depois de chegarem àquela ilha, descobriram que aquelas terras eram diferentes de todas as anteriores. Era uma terra selvagem de criaturas perigosas e assassinas. Mais uma vez, era outro reinado de terror para a aldeia. Mas daquela mesma terra selvagem emergiu o Viral Kong, o maior predador da ilha. Ele se entregou livremente, sem pedir nada em troca. Começou a proteger os humanos das criaturas. Durante anos, os nativos veneraram Kong como seu deus. Em homenagem aos seus irmãos mortos, chamaram seu povo de povo caveira. Mas durante toda a história da tribo, ninguém estava prestando atenção em nada ao seu redor. Porque se estivessem, teriam notado que Jet Driskov tinha escalado a caverna, saindo de perto da fonte da juventude eterna, e continuando a sua trilha de Bhutan. O problema disso é que estava de noite, e a ilha já é perigosa durante o dia, o que garante que ele esteja seguro durante a noite. Mas mesmo assim ele foi, e com a mesma destreza que ele teve ao sair da caverna, ele subiu a montanha que ficava ali perto, e se deparou com o covil do primata gigante, onde lá avistou. Entendendo então que o primata não a tinha matado, mas sim protegido ela, por algum motivo até então desconhecido, o Jet correu de volta para a caverna. E encontrou todos lá dentro. Ele sabia onde ela estava, e sabia o que Kong estava fazendo com ela. Anne estava sendo protegida pelo Viral Kong. Ninguém sabia o porquê, mas a Sif, que depois de anos de estudo a Kaiju, sabe que esse tipo de comportamento não é à toa. Tem sempre um motivo, embora o da Anne não parecesse. Então estava na hora de bolar um plano. Só que eles não pediram pro John.
Eles pediram pro Butcher, mesmo o Butcher não tendo bolado alguma ideia. E o Butcher sem nenhuma ideia. Entrou o Jack, que tinha um plano premeditado. Ele pediu para que João voltasse à aldeia e alertasse todo mundo e todos os outros guerreiros, para que mandassem uma equipe de busca. A ideia era mostrar para Fidalgo que eles não eram uma ameaça e que só estavam querendo recuperar a amiga perdida. E todos concordaram com o plano, até mesmo o Butcher e João, abalado e oprimido. Seguiam as orientações de Jack e foi embora a SME ninguém sentir falta. Na manhã seguinte, as equipes especiais subiram a montanha até a caverna de Feralcon. Eles entraram por uma entrada que tinha dos fundos da caverna, até chegarem numa área mais externa onde a Ana estava sentada, com o próprio Ferlacong ao seu lado. E quando ele foi notado, Feralcong tentou protegê-la, mas aí apareceram os outros humanos, alguns com armas e lanças, quase irritaram o Feralcong. Mas quando o Jack pediu PR a eles abaixarem as armas, e todos abaixaram, o Kong se acalmou, entendeu que aqueles humanos não estavam ali para seu mal, mas sim pela Ana. E quando o Kong permitiu, Jack e Ana se abraçam por se reencontrarem de novo. A Ana estava tão aliviada de ver o Jack, por temer tê-lo perdido. E o Jack... Olá, galera. Ah, e também de novo. Ah, você. Eu acho que eu falei que você vai pôr os personagens humanos? É claro que vou, tá ligado? Mas é claro, os personagens humanos terão uma puta diferença entre os personagens, né? Os originais, né? Do universo Existência, né? Tipo assim, tipo a origem da Cynthia e do Butcher. No caso, né? É um pouquinho mais pesada, né? Um pouco pesada e sombria, né? Ah, e também, né? Vários personagens. Talvez eu adapte o Jack e a Anne. Talvez, vou tentar, né? Mas só que o Sharpet One ele será focado totalmente na relação entre Kong e o Godzilla, né? Resumindo, né? Será basicamente um, digamos, vai, sabe, preparar o solo pro capítulo 3, né? Que, digamos, o capítulo 2 ele vai mais ou menos ignorar, né, todos os fatos que acontecem no capítulo 1. Mas, né, vai ter várias coisas no capítulo 3. Sim, eu tô dando muito spoiler do capítulo 3 do Gigaverso, sim. Porque, digamos, só temos 3 capítulos prontos, né? Pronto quando eu digo roteiro, tá ligado? Roteiro na mão, né? Já que, tipo, eu planejo dar uns 10 capítulos, talvez seria o suficiente para explorar o Gigaverso, né? E nesses 10 capítulos, né? Alguns capítulos terão, né, uma série, como o caso no capítulo 2, ou terão duas ou mais. Exemplo, capítulo 1 e 3, né? Mas então, vamos lá. sentia o mesmo, mas o que não fazia sentido era porque o Feralcong estava esse tempo todo protegendo a Ana. E então a Ana só aponta para o oriente, lá no topo da montanha de Kong, perto de uma planície, havia um cemitério, cheio de ossos e restos de animais. E nesse cemitério, não havia só ossos de animais comuns ou dinossauros, mas também ossos de primatas gigantes. Aqueles eram os ossos de seus pais, e Feralcong sabia disso. No passado, ele tinha se separado de Zergotos e voltado à ilha para ver se encontrava outros de sua espécie, mas quando voltou, só encontrou ossos e restos mortos de sua família morta pelo Bruton. Feralcong estava sozinho, e à mercê da solidão da Ilha da Caveira, pois ela tinha sido separada dos outros continentes. Quando a Pangeia foi separada, e como Feralcong não sabia nadar ainda, teve que ficar na ilha, a mesma ilha em que seus pais foram mortos, e com o tempo, ele foi se sentindo mais e mais sozinho, com saudade de alguém, sentindo-se só, sem ninguém para compartilhar a dor. Quando ele escutou a Anne gritar por ajuda, ele sentiu que deveria protegê-la como um instinto paternal. Seu pai gritando mais alto, e ali na Anne, ele teve uma conexão, por ela ter sido sua única companhia durante todos esses anos. A Anne foi a única que viu os sentimentos de Kong serem expressados com seus gestos. Ela viu o espírito de protetor dentro de Feralcong, por isso ela não sentia mais medo dele, ela sentia admiração, e como ela era zoológica, foi fácil para ela se afeiçoar ao primata. Mas Jack disse que já estava na hora de partir, e que o lugar de Anne não era na ilha com Kong. Aquela ilha era muito perigosa para ela, e se ela continuasse com ele, ela eventualmente causaria a morte dele tal qual como a Anne fez no King Kong original, que pra quem não sabe... Caramba, velho. Cara, eu nunca entendi. Cara, essa parte, tipo, ah, a Anne, a Anne foi a culpada da morte do Kong lá do primeiro filme de 2005. Real, tipo, se alguém me explicasse, tipo, direito isso, que real, eu não peguei isso, né?
Então, se alguém, né, com QI superior ao meu QI, né, que poderia me apontar, né, qual é o significado dessa frase, né, que eu nunca entendi muito bem assim, que digamos, é, tipo, sabe, não faz sentido, tipo, foi os aviões que matou o Kong, não é? Ou tem, tipo, um conceito muito grande, tem, tipo, um puta de um conceito, sabe? Não sei, real. Foi ela que causou a morte do Kong, não o exército americano, mas enfim, quando eles voltaram, a tribo de Anne de volta, todos se maravilharam. Estavam felizes por ela ainda estar viva, e a tribo da caveira selou uma união com a Sif com uma festa. Só não estavam mais felizes do que a Anne estar viva, mas como também o Butcher, que disse que iria voltar para Sif e voltar a assumir os negócios de onde ele parou, o que todo mundo concordou sem pensar dias vezes. Todos estavam felizes, ou quase todos. John, no entanto, até estava feliz com o Butcher de volta, mas ele estava completamente infeliz com seu estado dentro da empresa. Ele passou por toda uma evolução desde que entrou na Sif. Ele construiu muita coisa para o fortalecimento da equipe, e agora, depois da morte de Galton, todos os seus amigos novamente o ignorando, desvalorizando, desmotivando e até menosprezando, faz ele entrar em uma espécie de luto silencioso, porque depois da morte do Galton, todos da Sif estavam tão tristes que nem pensaram em como isso afetaria o John, principalmente nesses últimos 4 anos em que ele estava na liderança da Sif. As coisas estavam demorando para o lado e ninguém o ajudava. Estavam toa preocupados em lidar com a própria tristeza e nem sequer pensaram nele. Naquele momento, John sabia que ele iria deixar de ser relevante para a empresa e que não era mais confiável. Mas então, ele estava sozinho no barco, refletindo só. Ele recebe um telefonema anônimo. Era o presidente dos Estados Unidos, que ligou para ameaçar o John. Acontece que durante aquela missão na Ilha da Caveira, de resgatar a Anne e encontrar a fonte da juventude, estava sendo tudo monitorando. Dentro da operação tinha um infiltrando do governo dos americanos, que estava tirando fotos de tudo o que acontecia lá. O infiltrando tirava as fotos. As fotos eram automaticamente enviadas para o satélite americano e do satélite. Essas fotos eram mandadas diretamente para o governo dos Estados Unidos, que assim que analisaram as imagens, veio a natureza daquela ilha, os trabalhos da Sif e a forma de como eles lidam com a situação de forma formal e calma. E o pior de tudo, sem nunca se comunicar sobre isso com alguma outra nação poderosa. Irritou as nações federais do ZEU. Em um nível crônico, que o presidente declarou guerra de imediato e que a partir de agora, as ações da Sif estavam desativadas. Porque quem iria fazer essa caça aos monstros seria o próprio governo dos americanos, mas da maneira decente que a Sif não tinha a licença e coragem de fazer. E os seus métodos não eram muito bons. Então, esse foi o episódio de hoje, né? E final de semana eu fiquei sabendo que teremos o episódio 15, que será o último, para depois, né, ter, tipo, respondendo comentários, né? Mas eu quero pedir de novo, vão lá na porra das postagens do Felipe e vão fazer uma pergunta decente, né? Sim, já foram 5 pessoas. Vou fazer aqui. Pronto, eu já mandei. Não é um bagulho difícil, tá ligado? É fácil, meus amigos, é fácil. Sabe? Então, galerinha, vão lá, cara. Vão. Corram. Corram, galera. Só isso. Corram. Vão fazer suas perguntas. Sei lá, qualquer coisa, tipo, fala, tipo. Ah, tipo. Na temporada 2 o Exérculos vai comer o cofrinho do Feral Kong? Ou, sei lá, na temporada 2 Feral Kong vai pagar vai dar um chupão no Exérculos? Sei lá, qualquer coisa, irmão, qualquer coisa. Pergunta. Sei lá, pode fazer uma pergunta que nem a minha, pode fazer. Mas, cara, vão lá, vão dar apoio, cara, vão dar apoio, vamos. Vou repostar de novo, hein. Vou marcar aqui. Vou até marcar até o Beck. Não, Beck não, porque retardado pra caralho. Beck também só faz merda nessa porra. Baryonyx Rex. Zeb também. Reicerato. Rafar Studios. Indoraptor Studios. Pronto, galera. Postei. Vão lá, galera. Vamos, pessoal. Vamos.
Vamos. Chega mais, galera. Chega mais. Aí também farei um compilado. Se eu tiver tempo, farei compilado de todos os vídeos do universo Resistência que eu fiz analisando. Ou sei lá, vocês vão fazer tipo, sei lá, um desmaratonando do universo Resistência. Pode ser, cara. Mas vamos lá, vamos dar apoio, vamos, pessoal. Vamos ajudar, tá ligado? Temos que ajudar, galera. Eu quero ajudar ele, cara. Eu quero ajudar. Então finalizarei mais um vídeo de um jeito fodástico, meus amigos. Então é isso, falou.